Olá, caro amigo, seja muito bem-vindo ao nosso canal no YouTube, a nossa TV Santuário Reino de Baluaê. Hoje, nosso tema, nós trabalhamos o dia a dia aqui no santuário, é a cirurgia espiritual. E para falar sobre cirurgia espiritual, nada melhor que o senhor Carlos Adilson Freire Lopes, ele que trabalha nessa área há praticamente 49 anos. Bom dia, senhor Carlos Adilson. Bom dia, Hélito, bom dia aos telespectadores da TV Santuário. A todos, um axé para todos. Sr. Carlos Adilson, hoje nós estamos trazendo esse tema. A gente quer saber, quer conhecer, quer buscar informação, como se procede, como atua, como que trabalha na cirurgia espiritual. Esse é um tema que nós vamos debater hoje. Então vamos lá, Sr. Carlos Adilson. A primeira questão que eu tenho que perguntar para o senhor trabalha com qual entidade a manifestação nessa área? Olha, eu trabalho na manifestação da entidade Dr. Fritz, na linha do Oriente, né? Desde 97 aí eu venho trabalhando aí com a entidade Dr. Fritz, atendendo ao público. Eu estou aqui na mão aqui com a carta patente do médium Carlos Adilson, reconhecido, lavado pelo cartório de Curitiba, do nosso estado aqui, da capital do nosso estado. Carta patente reconhecida sacerdotal e mediúnica, no seguinte teor: diante a apresentação e atestado de comprovação sacerdotal e atuação mediúnica nas áreas de desenvolvimento mediúnico, aconselhamento pessoal e mais intensamente na área do tratamento de cura espiritual, através da vibração da entidade espiritual denominada como Dr. Fritz. Essa carta foi homologada no dia 20 de 11 de 2011. Então essa carta aqui tem mais ou menos 12 anos já que ela já está homologada, registrada em cartório. É isso aí, então é uma carta patente que reconhece o seu trabalho nessa área. Sim, é um trabalho aí que a gente vem fazendo ao longo dos anos, né? Com essa entidade, de trabalhos na linha da cura espiritual, na linha da operação, né? Onde ele vem fazendo as curas aqueles necessitados, aquelas pessoas que precisam de ajudas, né? Espirituais. E para quem não conhece, dá licença, aqui essa aqui é a imagem do Dr. Fritz, para quem não conhece ele, né, na verdade. Então ele é o tamanho real, ele é todo feito de bronze, foi pesquisada, homologada. Isso demorou quanto tempo, doutor, para ser pesquisado? Como que é as características dele? Olha, o que dava trabalho até ali era ajuntar o que ele falava em manifestação, o que ele fala em manifestação, e o que é a realidade pessoal dele. Então, certo, foi feita uma pesquisa, logicamente, né, que hoje não é difícil, que na época também era difícil. Levou aí uns 8 anos, aí, 7, 8 anos a pesquisa para desenvolver porque nós estamos no Brasil e ele é da Alemanha e ele morreu em 1918, né? Isso dá deu ali uma dificuldade de encontrar a filosofia dele real, né? A filosofia dele real, a altura real, o estilo de roupa, o estilo de trabalho, porque na época ele trabalhava, ele era um médico, tenente médico, né? Sim. Então ele tinha uma patente. Isso é pela patente. Ele era tenente médico. Ele trabalhava na época na Alemanha como tenente médico, cirurgião, tenente médico. Então os militares na época tinham essa patente. Então, o que dificultou nós para chegar a uma estrutura de uma estátua e de uma imagem para mostrar aos seus fiéis, né? Porque até ali todo mundo tinha muita dificuldade de entender quem era o Dr. Fritz, o que ele fazia, o que ele, né? E logicamente que através da incorporação, através dele, da tua manifestação, as pessoas iam conversando com ele, iam tirando dele alguns exemplos, né? E aquilo foi juntando todas aquelas
todo aquele documento, né, que foi juntado, e foi a busca da pesquisa original, onde encontramos a estátua dele, a altura, né, para a fabricação. Aí contratemos um artista plástico, né? Sim. Que foi também um alemão, um artista plástico, me foge na memória o nome dele, né? Mas é um alemão também, ele que reproduziu toda a estátua dele que está aqui no santuário, exposto a todas as pessoas para vir visitar e poder fazer sua oração, fazer seu pedido na frente. Muito bonita a estátua, muito bonita, quase 300 kg de bronze, né? Ela é 306 kg de bronze. 306 kg de bronze. 306 kg de bronze. Olha só, muito bonita mesmo. Mas vamos aí cair para a área da cirurgia espiritual. Fala um pouquinho do mentor da casa, né? Dr. Carlos Adilson, todas as pessoas que vêm ao santuário, todas as consultas, atendimento espiritual, precisam fazer cirurgia? Não é necessário, né? A cirurgia só faz quando há uma necessidade, que a entidade ali encontra uma necessidade de enfermo através da infecção, alguma célula infecciosa que precisa dessa aplicação de energização. Correto, bacana. Doutor, a gente vê essa estrutura aqui, doutor Carlos Adilson, e as pessoas perguntam às vezes qual o procedimento dentro de uma casa para trabalhar com esses doutores espirituais aí. Olha, é muito assim, para mim falar sobre o assunto, né? Todo mundo me cobra isso de mim, como nós cheguemos na estrutura de trabalhar com eles. Não é que nós cobramos e a sociedade cobra. Quem cobra a estrutura é a própria entidade. Ah, sim. É a própria entidade que cobra a estrutura. Depois, hoje nós estamos vivendo num mundo muito diferente. Há uma necessidade de um lugar preparado de energização, onde produz energia suficiente, né? Um campo magnético, né, suficiente para essas entidades virem à Terra. Lidar com as entidades do Oriente é muito complicado, não é tão simples como trabalhar com as outras entidades. Sim. Eles são muito enéreos, eles não gostam de estar onde tem barulho, por exemplo, né? As pessoas conversando, cantando, falando alto, né? Então, para eles trabalharem, eles querem um ambiente tranquilo. Então, eles exigem muito. O Dr. Fritz é uma entidade que exige muito do médium, muito silêncio, muita meditação, e precisa de um local muito tranquilo para fazer esse trabalho. Não, é um trabalho bacana e um trabalho também. Eu conversei algumas vezes com ele, assim, e ele é bem curto e objetivo. Objetivo. Ele é objetivo, ele não dá muito lado, não. Ele nem gosta muito de falar muito. Muitas vezes ele fala o necessário para a pessoa. Doutor Carlos Adilson, a gente vê aí no mundo aí as pessoas fazendo o tratamento espiritual, aquele tratamento que você só energiza a pessoa. Uhum. Esse é um procedimento assim? Não, esse não é o procedimento. Esse é o procedimento de passe e benzimento, né? Colocar uma pessoa deitada e a posição de mão se chama passe e benzimento. Os tratamentos cirúrgicos espiritual já são diferentes. O senhor poderia explicar um pouquinho para nós? Olha, isso eu não tenho permissão da própria entidade para explicar, porque nem ele deixa as pessoas ver o que ele faz, né? Certo. Mas eu posso adiantar para você que o procedimento de posição de mão em cima do paciente é uma aplicação de energia só, não é uma operação invisível. A operação invisível é diferente. Se usa algum outros tipos de procedimentos, sim, para fazer essas operações invisíveis. Correto, não. Bacana. Algumas recomendações antes da consulta espiritual e pós também? Sim, né? Eles, tanto nós médium pedimos para as pessoas e tanto as entidades com a sua manifestação também pedem. Uma pessoa para vir se consultar com a entidade do Oriente, ele tem que vir com a cabeça muito preparada, porque são entidade muito serena, muito séria. Então a pessoa tem que vir com um pensamento positivo, limpo, né? Tomado um banho,
principalmente vir com a roupa adequada, a roupa branca, para fazer uma consulta com eles. Confortável. Confortável, a pessoa tem que estar confortável para fazer para se consultar com eles, para fazer uma consulta com eles. Eles são uma entidade do Oriente, são entidades diferentes. É diferente de você conversar com um preto velho, com um caboclo, é diferente de você conversar com obsessores, é totalmente diferente. Ele é diferente de orixá, é totalmente diferente dessa linha do Oriente. E deixa com a roupa, a gente pede sempre uma roupa clara, que não seja uma roupa branca, mas uma roupa clara, que não venha de preto nem de vermelho, para fazer essas consultas. Então, essa parte aí, praticamente o senhor respondeu a próxima questão que eu ia te perguntar: quanto tempo dura um trabalho espiritual, um atendimento espiritual? Então, pelo que a gente entendeu, não é só a hora que entra. Não, ele demora. O procedimento do trabalho, ele continua diante após a consulta, né? Após a tua operação ali invisível, ele vai continuar ali por 60 dias ali, ele está recebendo essas vibrações de energia. E ele recebendo essas vibrações de energia, pode acontecer de ele sentir algum desconforto, às vezes alguma dor? A pessoa fala desconforto, mas às vezes fala dor também. Sim, vamos supor, se você está fazendo um tratamento ali, que é um tratamento do enfermo, que é comprovado cientificamente, né? Logicamente, a partir do momento que você está lidando com essa doença, que você está trabalhando com essa doença, e você está recebendo energia dessa doença, está mexendo com essa doença vai doer para alguns momentos, para algumas horas ali, sim. Correto. Muitas vezes até dias, você vai sentir dores, você vai sentir desconforto, mal-estar, muitas vezes vai perdendo à noite, você não vai dormir direito, porque você está recebendo vibrações. O teu metabolismo do teu corpo físico parece, as pessoas muitas vezes não entendem, porque poucos estudam essa área. O metabolismo do corpo de uma pessoa, que é o metabolismo físico, ele sente sim quando está recebendo vibrações de energia, sabe? Porque todas as vibrações energéticas que o teu corpo recebe, o teu metabolismo ele percebe de alguma maneira. Correto. Aí a gente bateu numa tecla muito importante que vem tomando teor na mídia hoje. A cirurgia espiritual do Dr. Carlos Adilson, ela pode ser feita à distância? Tratamento espiritual à distância, cirurgia? Não, eu estou aos meus 4 anos de idade, meu pai e minha mãe me levou a um centro espírita para tratar de mim. E eu fiz um tratamento com o Dr. José de Arimateia, né? Na época era o médium, tinha o médium, tinha o Vicente, né? E ele tratou de mim, mas pessoalmente. Ele não mandou eu ficar em casa, né? A partir do momento que ele tratou de mim, ele falou para meu pai e minha mãe: olha, eu estou tratando dele, e o Dr. José de Arimateia é o médico supremo da Corte do Oriente, né? As pessoas que não sabem disso, né? O médico José de Arimateia é o médico supremo da falange dos médicos do Oriente, certo? Né? E ele me disse para mim, para meu pai e minha mãe, para mim que eu tinha uma missão para cumprir aos meus 8 anos de idade. Ele deu tempo, aos meus 8 anos de idade, e havia uma entidade, uma entidade para começar a cumprir a missão na Terra. Que ele ia tratar da minha doença, mas a partir daquele momento, meus 8 anos de idade, eu tinha que frequentar uma casa espírita, eu tinha que ir no centro espírita, que eu tinha que frequentar esse centro espírita, para mim começar a trabalhar com as entidades. Tá, aos meus 7 anos ali, minha mãe sempre me levou ali no centro. Aos meus 8 anos eu comecei a desenvolver, né? Aos meus 12 anos eu já estava trabalhando, aos meus 15 anos eu já comecei a trabalhar. Aos meus 18 anos ele permitiu atender as primeiras pessoas, aos meus 18 anos de idade, né? E dali a gente, logicamente que a gente vai se amadurecendo, aprendendo, e sempre ele mandou as pessoas virem até ele. Ele nunca mandou as pessoas ficar em casa, porque ele ia lá operar as pessoas. Tá? Então, cientificamente, eu vou alertar você e a muitas pessoas: quando você precisa de uma operação invisível, vem até ele. Porque se uma entidade precisa do médium, eu vou provar para você. Se a entidade precisa do médium
para vir em sua manifestação, se ele fosse para tratar daquela pessoa à distância, ele não precisava do médico. Ele ia lá tratar das pessoas à distância. Correto. Você entendeu? O jogo científico nessa área é uma matemática. Então, se ele precisa do meu corpo, né, do corpo do médico para vir à Terra, é porque ele não consegue atender as pessoas sem o médico. Ele precisa da vibração, ele precisa da energia do médico, ele precisa da vibração, ele precisa da coroa do médico, né? Para poder ele precisa do ori do médium ali, que é a parte cerebral do médium. Ele precisa desse médium para poder fazer a comunicação com as pessoas encarnadas aqui na Terra. Então, para ele encontrar o encarnado aqui, doente, né, que a gente fala, o tratamento espiritual é o encarnado doente. Sim. Né, trata das doenças espirituais. Né? Então, para ele encontrar o encarnado doente, ele precisa do médium. Porque se fosse para ele tratar espiritualmente, em espírito, ele não precisava das pessoas encarnar para ter o karma, para ficar doente, você entendeu? Sim. Você entendeu o quebra-cabeça? Então não precisava de você encarnar, trazer as doenças da outra encarnação para essa vida. Para essa vida, porque ele já tinha tratado lá em espírito. Entendi. É como se diz: espírito eu vos digo, espírito eu vos falo. É a teoria, né? A teoria, você entendeu? Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Então, o tratamento operatório à distância, na minha mediunidade, eu não consigo fazer. Tá? É só presencial mesmo. Não. Bacana. A gente bate nessa tecla, doutor, que a gente questionou o senhor, pela sua experiência e também pelo ponto de vista que a gente vê aí no mundo aí, muitos trabalhando nessa área, fazendo tratamento à distância. E a gente pega e a gente questiona para os mais experientes, aquele que é o médium mais vivido, mais experiente, porque o conhecimento dele também é maior. É maior, logicamente, né? Você vê, aos meus 18 anos, eu comecei a tratar com as primeiras pessoas. A partir do momento que eu tive maioridade de idade, os meus professores, meus pais santos lá, que me desenvolveu, permitiu que eu começasse a atender as primeiras pessoas com entidade operatória. Antes não, eu era menor, né? Jamais ia deixar ninguém, nem um responsável, né, da casa ia deixar eu trabalhar, né? A partir do momento que eu adquiri meus 18 anos de idade, eu comecei a atender as primeiras pessoas, né? Aos meus 8 anos, 7, 8 anos, eu entrei nas casas para ajudar, para limpar, lavar, né? Para ajudar a trocar toalha de altar, para poder ajudar a receber as pessoas, recepcionar, anotar. Né? Então eu fazia esse trabalho quando eu era criança. o Cambone. O Cambone. Né? Então eu fazia esse trabalho de assistência. Eu era o secretário dos médicos mais velhos. Né? Então eu aprendi com os mais velhos no recepcionar a sociedade, no entendimento da sociedade. Então eu fiz esse trabalho com meus 7 anos aos meus 18 anos de idade, mas nessa área eu vinha desenvolvendo, logicamente. Aos meus 18 anos eles permitiram que eu atendisse as primeiras pessoas. Aí aos meus 21 anos eu comecei a atender o público mesmo aí. Aí até hoje eu estou aí atendendo, como você sabe. Tá certo. Agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado por disponibilizar esse tempo nesse sábado de hoje para nos dar essas informações, nos passar um pouco do seu conhecimento e também para trazer essa graça, essa luz e falar um pouco também da cirurgia espiritual e do mentor da casa, que é o Dr. Fritz. Eu que agradeço, Wellington, a oportunidade, né? Agora com a TV Santuário, né? Rei de Panoé, que todos possam acompanhar o nosso trabalho, possam acompanhar ali os debates, né? Isso é muito bom para a sociedade, muito bom para os associados, né? Para os frequentadores, para os médicos, para os novos alunos que estão desenvolvendo, ter o conhecimento e o conhecimento chegar até você mais
mais prático, mais rápido, com uma boa informação técnica, né? Então eu tenho que mais agradecer a todos vocês, da equipe aí, da equipe da TV Santuário. Meu muito obrigado, um axé para todos. A nossa intenção aqui, da nossa missão da TV Santuário, é levar para você sempre conhecimento, a informação e conteúdo, sempre com qualidade e respaldo. Então, nós agradecemos vocês pela audiência, por ver os nossos vídeos, acompanhar o nosso canal. Axé e até uma próxima.